Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Poucas palavras na Bíblia carregam tanto peso e tanta esperança quanto essas. Talvez você já tenha visto esse versículo estampado em camisetas, tatuagens, quadros na sala de estar ou postagens nas redes sociais. E é justamente por causa dessa popularidade que precisamos ir fundo no seu verdadeiro significado, porque muitas vezes ele é mal compreendido, tirado do contexto e acaba perdendo a sua riqueza mais preciosa. Para entender Filipenses 4,13, precisamos voltar um pouco e conhecer quem escreveu essas palavras e de onde elas vieram. O apóstolo Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso em Roma, aguardando julgamento. Não era uma prisão confortável, não havia regalias, não havia certeza sobre o amanhã. Paulo estava acorrentado, dependente da generosidade de outros para sobreviver, e ainda assim escreveu uma das cartas mais alegres e cheias de paz de toda a Bíblia. Isso por si só já nos diz algo poderoso. A força que Paulo tinha não vinha das circunstâncias, vinha de Cristo. Nos versículos anteriores ao 13, Paulo faz uma declaração surpreendente. Ele diz que aprendeu a estar contente em todo o estado em que se encontrava. Ele fala que sabia ter abundância e sabia ter necessidade, sabia estar saciado e sabia ter fome. A palavra aprendi é fundamental aqui, porque Paulo não nasceu assim. Esse contentamento foi uma conquista espiritual, uma jornada de fé, e é exatamente nesse contexto que ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, esse versículo não é uma promessa de vitória em campeonatos esportivos, de aprovação em provas difíceis ou de sucesso nos negócios. Ele é uma declaração de que, em qualquer situação da vida, seja na fartura ou na escassez, na alegria ou na dor, Cristo nos dá força suficiente para atravessar. A palavra grega usada para fortalece é endunamoonte, que carrega a ideia de ser capacitado por dentro, de receber poder internamente. Não é uma força superficial que depende do ambiente ao redor. É uma força que nasce no coração, que permeia a alma, que sustenta o espírito mesmo quando tudo parece desmoronar. Paulo não dizia que era capaz de fazer qualquer coisa que quisesse. Ele dizia que era capaz de enfrentar qualquer coisa que viesse, porque Cristo estava com ele em cada momento. Isso muda tudo quando pensamos em como aplicar esse versículo na nossa vida. Quantas vezes você já se sentiu no limite? Quantas vezes a conta chegou e o dinheiro não? Quantas vezes o diagnóstico médico foi diferente do que você esperava? Quantas vezes o relacionamento não funcionou, o emprego foi perdido, a família se desfez? Nesses momentos, a tentação é acreditar que Deus nos abandonou, que nossa fé não foi suficiente, que talvez tenhamos feito algo errado. Mas Filipenses 4,13 nos aponta para uma verdade diferente. Deus não promete nos livrar de todas as dificuldades, mas promete nos fortalecer dentro delas. Pense em como Paulo estava quando escreveu essas palavras. Ele não estava no topo do mundo, estava preso, e mesmo assim declarava que tudo podia. Isso nos ensina que a força de Deus não é a ausência de problemas, é presença divina no meio dos problemas. É a paz que excede todo o entendimento, como o próprio Paulo descreve alguns versículos antes. É a capacidade de dormir em paz mesmo com a tempestade batendo na janela, porque você sabe em quem confiou. Então, como viver isso de forma prática? Primeiro, reconheça a sua fraqueza. Parece contraditório, mas é justamente quando admitimos que não somos capazes sozinhos que abrimos espaço para que Cristo nos fortaleça. Segundo Coríntios 12:10 diz que quando somos fracos, então somos fortes, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Segundo, cultive o hábito da oração e da gratidão. Paulo diz logo antes desse versículo para não andarmos ansiosos, mas em tudo, por meio de oração e súplica, com ações de graças, apresentarmos os nossos pedidos a Deus. A gratidão e a oração são o solo onde essa força de Cristo cresce no nosso coração. Terceiro, confie no processo de aprendizagem. Assim como Paulo disse que aprendeu a estar contente, você também está aprendendo. Cada dificuldade que você atravessa com fé está te moldando, te tornando mais forte, te ensinando a depender mais de Cristo. Não use esse versículo como um amuleto para conseguir o que quer. Use-o como uma âncora para permanecer firme quando a vida apertar. Quando vier a escassez, declare: tudo posso naquele que me fortalece. Quando vier a doença, declare: tudo posso naquele que me fortalece.
Quando vier o luto, a rejeição, o fracasso, a dúvida, declare com fé: tudo posso naquele que me fortalece. Não porque você é invencível, mas porque Cristo em você é maior do que qualquer coisa contra você. Que esse versículo não seja apenas mais uma frase bonita na sua parede, que ele seja uma verdade viva dentro do seu coração, testada, comprovada e celebrada em cada capítulo da sua história. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por ser a nossa força em todo o tempo. Obrigado porque não precisamos enfrentar os desafios da vida sozinhos. Quando a vida apertar, quando o cansaço vier, quando o peso parecer grande demais, lembramos que Tu estás conosco. Fortalece o nosso interior com o Teu poder. Ensina-nos a confiar não nas circunstâncias, mas em Ti, que possamos, assim como Paulo, aprender a estar contentes em todo o estado, sabendo que Tua graça é suficiente. Em nome de Jesus, amém. Se essa reflexão foi boa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Que Deus te abençoe.